partir de agora até às 7 horas da manhã, aqui para você. ZYC 413, 101,1 MHz, Paraíso FM. A rádio feita pra você. De Olho na Cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 10 de setembro de 2019. 10 de setembro é uma data marcante, é o dia da imprensa, é o dia de nascimento de Dom José Tupinambá da Frota, o maior de todos os sobralenses de todos os tempos. É dia de Luciano Kleber. Estou, nesse momento, iniciando as transmissões, a nossa participação, que faz uma conexão do programa De Olho na Cidade, produzido na Paraíso FM, em Sobral, sob o comando do grande comunicador Assis Nascimento, e na mesa de som, nosso querido Ricardo Gomes, com o programa A Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, sob o comando do colega e amigo jornalista Nilton Mourão, que até agora estava na companhia de Vicente Alencar, e na mesa de som, o nosso querido Adson. Como sempre, agradeço de início aqueles que ajudaram a partilhar a nossa voz, a levantar a nossa voz, partilhando o vídeo no Facebook, como o Valdomiro Neves, lá em Brasília, Sandrinha Cordeiro, em Fortaleza, Jesus Alves, o Antônio Lima, Elesbão Castro, também em Brasília, o Hermes Vasconcelos, Francisco Adivar, o Carlos Henrique Souza, o Alexandre Viana, o Olavo Souza e o Caroço João Félix, em São Paulo. E agradecer também a quem já entrou em contato pelo WhatsApp 9616-1470, mandando um carinho para a gente, como o Ronald de Souza, Dona Ilzair, querida Dona Ilzair, a Sandrinha Valéria, coordenadora do grupo, o Gilberto Coutinho, o André Ramos, o Marcelo Reis, o Mineirinho lá, o Rodrigues de Itapipoca. E para quem já está entrando aqui na timeline do Facebook, como o Osmar Mesquita, meu querido primo, o Gilardi Alves Sinésio, Gardênia Souza mandando bom dia, o Osmar Mesquita, parabéns, amigo, Kelly de Castro, parabéns pelo seu dia, Nilda Souza, bom dia a todos, Márcio Manuel dos Santos, Sandra Biguetti, um grande abraço para vocês. Meu querido Nilton Nascimento, tudo bom com você? Como está o som? Bom dia, Luciano Kleber. Hoje é seu aniversário, companheiro? Hoje é o dia da imprensa, né, amigo? Hoje é seu aniversário? É, exatamente. Há 59 anos eu nasci lá no Araras, no sopé da barragem do Açu de Araras. 59 aninhos, companheiro, você está de idade nova, né? 5.9. Deus nos abençoe, nos conceda cada vez mais inteligência, sabedoria, prudência Amém. nas suas tomadas de decisões ao longo de sua vida. Que Deus cada vez mais te regenere com paz, saúde, e que você continue sendo esse grande homem, esse grande jornalista, esse grande servo de Deus, que você sempre tem sido já há muito tempo, graças a Deus. Amém. Então, parabéns aqui no estúdio da Rádio Assunção. Eu e o Adson Bruno nos desejamos. Escuta aí o áudio. Eu sempre me escondia nesse dia, cara, mas o Facebook entrega a gente, né? O Facebook entrega. Não pode esconder isso não, rapaz. O aniversário é para a gente celebrar, porque a vida é de Deus. E quando a gente celebra a nossa vida, a gente está celebrando o próprio Deus, cuja vida nossa pertence. Então, que Deus cada vez mais te cumule de bênçãos e de graças e de muita sabedoria e não apenas de inteligência, Luciano. Amém, meu querido, amém. Sabedoria é o principal, né? Maria Célia, obrigado, minha querida. A Sandra Biguetti também parabenizando, que Deus continue abençoando. Bom, gente, já que hoje é assim, dia festivo, eu queria ser também muito caridoso e hoje ser solidário. Pessoal que ganha pouco, né? O Brasil vive numa situação tão incômoda, né? A gente ganha até mais ou menos bem, né? Assis, o Ricardo, o Nilton, né? Mas esse pessoal, os procuradores, né, ganham miserê. Então, ontem à noite, o Marcelo Reis me mandou esse áudio. Só não vou colocar o áudio porque ele é comprido. Rapaz, eu fiquei com a pena. Eu fui dormir comovido. Minhas orações para esse rapaz. Como é que é o nome dele mesmo? Acho que é
Leonardo Azeredo, procurador de Minas Gerais, não dá para viver com esse salário de 24 mil reais. Então, ele estava fazendo um apelo, pelo amor de Deus. Ele disse, enquanto a gente é solteiro, até que vai, mas a gente é casado, paga pensão, eu pago um condomínio de 4.500 reais, não dá para sobreviver com esses 24 mil reais. Então, meu querido procurador, ele diz assim, ó, tem gente que nasceu pobre, eu nasci rico, né? Você nasceu rico e vai ser procurador, cara? Rapaz, é muita cara de pau, é um tabefe, assim, na cara da população pobre, majoritariamente pobre. Gente que está desempregado, que não ganha nem o salário mínimo. Aí vem esse procurador dizendo que é um miserê, chorando pitangas. 24 mil reais é muito pouco, não dá para nada. Como é que ele vai viver com esses 24 mil reais? É muita pena, eu fiquei comovido. Viu, Marcelo? A Marcelo pediu para comentar, eu estou fazendo uma homenagem. Ele deveria abençoar o dinheiro dele, né? Quanta falta de sabedoria, a gente tem que abençoar e agradecer a Deus o dinheiro que todo mês a gente recebe, seja como trabalhador na iniciativa privada, seja como servidor público, prestador de serviço. Rapaz, ele tem que abençoar aquilo que Deus nos concede, fruto do nosso trabalho honesto, pelo amor de Deus. Verdadeiras palavras, é isso mesmo. Karina Menezes, mandando carinho para a gente, né? O Márcio Manuel dos Santos, o Wagner Viana. O governo acertou ao retirar a obrigatoriedade da publicação dos balanços das empresas em jornais. Nada atrapalhou a transparência, haja vista que serão publicados gratuitamente no Diário Oficial da União. O Wagner, é a segunda fase, tá? Isso aqui já é o reload. Começou, e hoje está o Diário do Jornal Povo, com editorial. E um outro amigo, colega, que eu vou citar o nome, que eu acho que ele fez aquilo mandado pelo jornal, criticando a falta de transparência. Porque o governo, há pouco tempo, fez uma medida provisória que desobrigou as empresas que gastavam bastante dinheiro de publicar seus balanços e balancetes em jornal de grande circulação. Ninguém lê aqueles balancetes, né? Aí, agora, já é uma segunda etapa, viu, Wagner? Ontem foi assinada a medida provisória que não tira a obrigatoriedade dos entes estaduais, federais, né, porque são vários entes, e municipais, de publicar editais de licitação. Esses editais de licitação, geralmente, são pessoas especializadas, tem empresas especializadas nisso, de buscar editais, de tentar vencer essas licitações. Então, hoje, não há mais, a partir de hoje, não há mais a obrigatoriedade da publicação na imprensa. Isso tira receita dos jornais. E os jornais estão irresignados. O Jornal Povo hoje está com editorial contra isso. Ora, isso, no momento em que os entes todos, né, o governo como um todo, passa por dificuldades financeiras, fiscais, então é uma despesa a menos. Então é até de se louvar, porque é dinheiro nosso, é o dinheiro público. E não tira nenhuma transparência. Estão dizendo sempre isso. Ah, isso é contra a transparência. Nada a ver. Porque está lá no Diário Oficial e no site dos órgãos. Então, quem quiser faz uma busca. É até mais fácil essa busca na internet do que no papel impresso. Agora, está tirando receita dos jornais. Então, haverá realmente uma grita, né? Elesbão Castro, Helena Soares, Simão Oliveira, Silveira Rocha. Parabéns, companheiro e amigo, por mais um ano concedido por Deus. Rogo que essa felicidade de viver se estenda muitos anos. Grande abraço, amigo. Grande abraço, Silveira. Simão Oliveira também, o Tatá, o Júnior Nóbrega, lá de Pentecoste, José Soares. Um grande abraço para todos vocês. E hoje, você falou há pouco, né, que a família unida, acho que foi o Assis Nascimento, né, que a família unida rouba unida, né? Então, o Frei Chico e o Lula, denunciados pelo Ministério Público, pela Lava Jato de São Paulo. São Paulo, atenção, é a primeira vez que sai uma denúncia assim. Primeira não, né? Mas não é só em Curitiba. Já é, porque também teve em Brasília. Houve uma denúncia em Brasília para ele responder. E agora São Paulo, em todo quanto é canto, pululam denúncias contra o Lula. Né?
Ana Maria Gugel, grande abraço para você. Luz e paz, Jesus para conduzir seus sonhos. Amém. André Lima Ramos, um abraço. Pois bem, a Folha de São Paulo não deu na manchete, sabia? Dos jornais que eu li na capa, dos grandes jornais, a Folha de São Paulo foi a única a não dar chamada de capa sobre essa denúncia. Em contrapartida, ela faz mais uma vagabundagem jornalística. Porque os jornais todos deram o que a Folha deu. O Carlos Bolsonaro, mais uma do Carlos Bolsonaro ontem, né? Então, o que o Carlos Bolsonaro estava dizendo é que o país não muda por via democrática da forma tão rápida quanto a desejada. A Folha de São Paulo diz: país não muda por via democrática, diz Carlos Bolsonaro. E o texto continua: o vereador Carlos Bolsonaro, PSC Rio de Janeiro, filho do presidente, escreveu em uma rede social que as mudanças desejadas pelo país não virão por vias democráticas. A oposição e até seguidores de Carlos criticaram a declaração. Onde está a vagabundagem jornalística a que eu me referi? Porque o Estadão também deu e o Globo também deu a mesma notícia. Só que na chamada, embora na chamada tenha sido igual à Folha, no Globo, por exemplo, está bem explicado, e também na Folha, que ele diz na forma rápida, como se deveria ter. Deixa eu ver aqui como é que diz. Está aqui, no Globo, mesma chamada. Carlos Bolsonaro, 2 pontos. País não muda por via democrática. Aí explica. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, publicou em rede social que, por vias democráticas, a transformação que o país quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Não se dá mesmo. Porque a democracia é assim, demora mesmo. A própria Folha de São Paulo, os jornais de hoje, trazem um exemplo claro de que ele está correto. Eu vou dizer aqui algumas chamadas. Por exemplo, pauta de costumes de Bolsonaro perde espaço e empaca no Congresso. Ok? Por quê? Via democrática. Bolsonaro se elegeu, quer dizer, teve o respaldo da população com sua agenda de costumes. Falava muito de escola sem partido, falava do Estatuto da Família, falava de restrição ao aborto. O que é que o Bolsonaro faz quando se elege? Encaminha para o Congresso medidas nesse sentido, em congruência com a agenda de sua campanha. E aqui o Congresso está dizendo, manchete da Folha, pauta de costumes de Bolsonaro perde espaço e empaca no Congresso. Vias democráticas, porque se fosse uma ditadura, Bolsonaro tinha decretado e já estava em vigor. Numa democracia, você quer essa lei de abuso de autoridade. Então está claro o que o rapaz disse. Mas a Folha de São Paulo tenta, aí, na própria Folha de São Paulo, quando vai lá dentro, aí a Folha diz, lá dentro, na página 10, Carlos Bolsonaro diz que o país não terá mudança rápida por vias democráticas. Rápida. Demora. A democracia tem esse custo, né? E aí, o que é que acontece com, logo, a postagem do filho por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos? Claro. Por que que acontece rapidamente na China? Por que a medida econômica na China tem vigor imediato? Baixa o Yuan, aumenta o Yuan, faz outra... O que eles querem? Porque lá é uma ditadura. Então, aqueles que eles almejam, eles fazem de imediato. Isso em qualquer país democrático, não se tem aquilo que se deseja de forma imediata. Porque há conflitos, né, entre o executivo e o legislativo e o judiciário, que freia. É normal da democracia. A família Bolsonaro, aí a Folha de São Paulo aproveita, né, a família Bolsonaro tem um histórico de declarações de exaltação ao período da ditadura militar. O cara não fez nenhuma exaltação, fez uma constatação. Não dá para fazer rapidamente.
Até respondendo, porque muitos dos eleitores cobram, né? Poxa, eu elegi o Bolsonaro achando que ia ter isso e aquilo outro, não teve ainda. Não teve exatamente por isso, que nós estamos num regime democrático e o presidente tem que negociar com o Congresso. Caso contrário, a reforma da Previdência teria sido já colocada no dia 1º de janeiro. Assim que ela assumiu, ele colocava logo um monte de documentos de reformas e teria feito. Este é um governo reformista. E vai e volta, negocia para lá e para cá. Isso é democracia, é uma constatação, é até uma obviedade. Aí a Folha de São Paulo vai ouvir quem? Fernando Santa Cruz. Perdoe, Felipe, né? Fernando era o pai. Toda vida eu faço essa. Não há como aceitar uma família de ditadores. O cara extrapola logo, né? O cara está dizendo exatamente o contrário. Como eles não são ditadores, como eles seguem o regime democrático, muita da sua agenda ainda não foi colocada em pauta, porque depende de outros poderes para que ela entre em vigor. Agora mesmo, houve a lei de abuso da autoridade, o Bolsonaro fez 36 vetos em 19 artigos, e pode ser que amanhã o Congresso derrube todos os vetos, por causa da democracia. É assim que funciona. Aí lá vai o Felipe Santa Cruz. Não há como aceitar uma família de ditadores. Reagiu o presidente Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB, que chegou a ser atacado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, que fez referência à morte do pai dele na ditadura. É hora dos democratas do Brasil darem um basta. Chega! Olha, quem é que está sendo ditador aqui? O Carlos Bolsonaro apenas diz, não dá para a gente fazer, por vias democráticas, não dá para a gente fazer na velocidade que a gente quer aquilo que nós almejamos. Senão, eles já tinham colocado muita coisa em vigor. Acabei de explicar. Agora, quem é que está dizendo que uma pessoa democraticamente eleita deve ser deposta, dizendo que os democratas... Olha quem é que está sendo ditador. É hora, a frase do Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. É hora dos democratas do Brasil darem um basta. Chega. O que é essa frase? Se não uma frase autoritária? Se não uma frase intolerante? O Carlos Bolsonaro foi só uma conclusão. O Carlos Bolsonaro não disse, olha, nós vamos ter que fechar o Congresso porque a gente tem que fazer umas medidas aí que o povo precisa. Não. Ele disse que não dá, por via democrática, numa velocidade que o país precisa, fazer as reformas necessárias. Talvez por isso até o Bolsonaro tenha dito, tem que talvez demorar aí 2 mandatos para fazer as reformas todas. Até agora, o pacote anticrime do Moro não se mexeu. Não se mexeu. Aliás, recebeu, foi reprimenda de bandidos homicidados no Congresso Nacional. Então, por via democrática, é realmente complicado. Tem que negociar, tem que esperar. Quem faz a pauta é o outro poder. Agora mesmo, Maia está dizendo que a prioridade dele é a economia, então ele não vai colocar em pauta nada dessa agenda de costumes, essa agenda que elegeu o Bolsonaro. Essa agenda que foi ungida pela sociedade brasileira. Mas o senhor Maia tem o poder. Ele também foi eleito. E no arcabouço jurídico democrático do Brasil, ele tem o poder de pautar. Então, se ele não pauta essa agenda, quando da sua tentativa de reeleição, ele vai ter que se explicar com o seu eleitorado. E aqui o Carlos Bolsonaro está já fazendo uma explicação. Sabe aquela agenda que nós queríamos implantar no Brasil? Urgência? Que você precisa? Não é possível. Não é assim. Porque tem que negociar. Porque nós vivemos num regime democrático. E aí a Folha de São Paulo... Os outros jornais não trouxeram assim essa... Trouxeram, deram destaque. Mas a Folha de São Paulo foi a chamada da capa na chamada mentirosa, porque esconde o principal. O principal da fala dele é que não consegue na velocidade que se quer. Porque está conseguindo.
conseguiu aprovar a reforma da Previdência, mas nós já estamos em setembro, outubro, batendo a porta, e porque o doutor Tasso Gereissati achou por bem fazer umas mudanças, vai alterar o prazo. O relator, o senhor senador Tasso Gereissati, fez uma mudança lá, então vai atrasar um pouco. Ele já atrasou quando da entrega, né? Atrasou a entrega, prazo. Passou do prazo. E aí mexeu. Então, aquilo que estava acordado foi mexido lá pelo Tasso. Então, vai demorar um pouco. Não estou criticando, estou só dizendo assim, que depende muito de terceiros. A democracia é assim. E muitas vezes aquilo que você quer e até passa no Congresso, alguém diz, não, isso é inconstitucional, vai para o STF e o STF pode barrar. Já houve. Neste governo. Medida provisória. O Bolsonaro tentou, o Legislativo vetou, aí o Bolsonaro fez uma medida provisória e o STF vetou de novo. Então, na democracia tem isso. Então, muitas das coisas que Bolsonaro quer, não é possível fazer. E é bom que seja assim. Agora, realmente, na economia, e aí isso a China faz, né? Porque a China é um governo ditatorial de economia aberta. Então, eles lá estão se voltando para o capitalismo. Mas agem muito rapidamente, porque é o que eles querem e acabou-se. Bom dia para Marta Bastos, lá em Porto, Helena Soares, Delberto, Alessandra Furtado Ponte, parabéns, saúde, paz, fé, sabedoria, muitas bênçãos, amém. Auriclésio também mandando um abraço, a Sandrinha Valéria e o radialista Moderno. Você viu, né, ô Newton, essa declaração do Carlos, né? Luciano, o que o Carlos Bolsonaro faz não é nenhuma apologia à ditadura, como querem insistir a Folha de São Paulo, né? Na verdade, ele faz uma constatação da realidade. Felizmente ou infelizmente é isso. A democracia, ela depende exatamente dos entendimentos. E tanto no Congresso, tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal, que compõe o nosso Congresso Nacional, as coisas se comportam diferente na Câmara e no Senado, que os políticos, os jornalistas políticos costumam dizer que ali é a casa revisora, que muitas das vezes o Senado é a casa que vem como que aparar arestas e desfazer excessos vindos de projetos encaminhados da Câmara para o Senado. Então, na realidade, ele está fazendo uma constatação. Agora, cabe ao governo Bolsonaro, cada vez mais, ser bom articulador. Ser bom articulador não é nós voltarmos aos tempos do toma lá da cá, em nome de uma governabilidade, que a gente sabe muito bem o que aconteceu no nosso país, em nome dessa falácia, né, essa expressão, esse termo, em nome da governabilidade, né, se faz pacto com o diabo, vale tudo. Tudo se admite porque os fins justificam os meios. Não, em nome da governabilidade, nós temos que cada vez mais reforçar os princípios democráticos e fazer com que essa democracia se aproxime mais da sociedade. E o governo, nessa hora, tem que saber dialogar com a sociedade e mostrar o que ele está querendo e procurando fazer e deixar bem claro para a sociedade, para a população, coisa que o presidente Bolsonaro procura fazer pelas redes sociais, quando leva a sua mensagem para que o cidadão comum compreenda a forma como o governo está se comportando em relação a assuntos de interesse do governo e da nação, que são enviados e encaminhados em termos de projetos de lei para o Congresso Nacional, primeiramente para a Câmara, e que vai para o Senado em seguida. Então, na realidade, o Carlos Bolsonaro está fazendo uma constatação. Então, nós temos que ser ardorosos defensores da democracia, sim, nos colocarmos sempre ao lado da democracia, sim, porque a democracia, com todos os defeitos que possa ter, é o melhor dos regimes. Nenhuma ditadura de direita, nenhuma ditadura de esquerda vai resolver o problema de país, de nação nenhuma. Em lugar nenhum do mundo. Está aí a Venezuela.
Está aí a Venezuela. Olha o que está acontecendo na Venezuela. A gente precisa dizer mais alguma coisa? Não precisa. Então, na verdade, nós temos aqui, cada vez mais, consolidar nossa democracia. O Brasil, nesse aspecto, está indo muito bem. E eu acredito que o governo do presidente Bolsonaro não vai fazer nada que vá contra a democracia. Pelo WhatsApp 9616-1470, um abraço do Sargento Forlan, parabenizando. Coronel Júnior, lá em Boa Vista. Que mais aqui? Paulo Gadelha, mandando parabéns, que Deus lhe dê muita saúde. Elias, de Sobral. O Belry, também de Sobral. Bom dia, feliz aniversário, que Deus lhe conceda mais 59 anos de vida. Sou Belry. Abraço, amigo, cidade de Sobral, bairro Sinhá Saboia. Sou seu ouvinte diariamente do Assis Nascimento. Muito obrigado, amigo. O Nonato Lemos, vocês deviam ter visto o Roda Viva de ontem para sentir como o governo está sendo visto. Amigo, eu não preciso de Roda Viva para ver isso aí, não. Aliás, eu estou sem televisão, né? Não assisto. Então, hoje, no aniversário, se quiser na televisão, eu aceito. Mas não vou garantir que eu vou assistir, porque é muita coisa para assistir. Eu tenho muita coisa para ler, né? E tenho que dormir cedo, para estar cedo aqui, antenado com os nossos queridos ouvintes. De qualquer forma, Nonato, um grande abraço. Eu não sei o que é que o Roda Viva disse do presidente, não sei. E o que eu comento aqui é sobre as informações que estão aqui no dia a dia, né? Então, deixa eu dar um bom dia para o Moacir Pontes. Comente sobre a situação do açude de Araras. Amigo, a minha relação com o açude de Araras é muito afetiva, sabe? Eu nasci ali, no sopé da barragem, aprendi a nadar, aprendi a viver ali dentro das águas do açude de Araras. Então, eu estou um pouco distante, não saberia te dizer como está hoje, mas parece que está bem, está bem. Então, eu fui criado com muito peixe, fui criado dentro das águas, mergulhando ali, meu pai me jogando, aprenda aí a nadar, canoas, peixes, pescarias, isso fez parte da minha infância. E alongava a minha vista com aquele marzão que era o açude de Araras, né, que eu conhecia, sempre achei o açude era maior do que a cidade, porque a cidade eu conhecia toda, e o açude só até onde minha vista alcançava, e havia muitas coisas ainda para lá. Então, até hoje, eu acho que um dia eu vou pegar uma canoa e vou andar de ponta a ponta aquele açude para dizer, enfim, eu conheço o meu querido, grande açude de Araras. A cidade floresceu sobre esse açude. Eu lamento muito que a cidade se chame Varjota, porque o nome Araras tem uma origem poética, né? Tinha o ninho das araras. Aí mudar para Varjota, eu acho que desceu demais, sabe? Então, quando me perguntam onde eu nasci, eu digo Araras. E o pessoal diz Varjota, diz, com licença da palavra, né? Mas eu nasci no Araras. E tudo bem, foi uma cidade, achou melhor chamar Varjota, respeito, mas o meu coração, né, serei sempre um ararense, não um varjotense. Bom dia para o Carlos Colares, para o João Lima. Vejam que absurdo. Foram descobertos que o chefe da maior organização criminosa do Brasil, o PT, o Lula, tinha uma adega só de vinhos caríssimos na casa dele, que tinha garrafa que custava mais de 137 mil reais. E o valor de tudo chega a custar mais de bilhões. Rapaz, não deve ser isso, não, deve ser bancada. É muita grana. Eu me lembro bem dessas histórias da adega, eu cheguei a ver até ver. Eu gosto muito de vinho, tá? Eu gosto muito de vinho, gostaria de ter acesso a esses vinhos, mas não cheguei nem perto. Então, assim, Lula enriqueceu, né? E mudou os gostos, né? Mudou até o nome. Você estava dizendo que não muda de nome, ou Mourão? Muda sim, tá aí o Lula, né? Mudou o nome de Lula. Aliás, a Bíblia é cheia de relatos de gente mudando o nome, não que eu queira mudar o meu, tá? Então, Abraão, mudou para Abraão, Sarai mudou para Sara, Jacó mudou para Israel, e até no Novo Testamento, vários nomes foram mudados. Como era... Mas ali foi a vontade de Deus, não foi a vontade dos homens, não, né? Então... Aqui no aeroporto do Batista arrancaram o nome do aeroporto e dane-se o resto. Não, é porque você deu o seu exemplo para o seu nome. Tá certo? O nome das pessoas, Paulo, Saulo, né? Que virou pequeno, né? Ele era Saulo e depois Paulo era esse nome de pequeno. E ele se humilhou, assim, diante de Deus, né? Eu estou fazendo só uma brincadeira, porque o cara falou Lula, me lembrei que Lula mudou o nome dele também. Incluiu Lula. E, aliás, muita gente, né? Muita gente botou o seu nomezinho, né? Tipo assim, Newton Mourão Lula, Newton Lula Mourão, Luciano Lula Clever, em homenagem. Assim, o ridículo que é esse tipo de coisa, né?
A cegueira que é você endeusar, incensar pessoas. As pessoas são muito frágeis, né? São muito dadas, são corrompíveis. Lula é um dos maiores exemplos, né? Eu lamento muito, assim, eu não digo isso com alegria, não. Também não. Não, eu queria que o Lula fosse aquele cara que eu votei nele na primeira vez e tivesse feito pelo Brasil aquilo que eu acreditava que ele iria fazer, mas fez o inverso e um legado horroroso no campo moral. Porque muita gente acha que o que ele fez está correto. Muita gente ainda defende Lula, que é Lula fora da cadeia. O Lula tem uma procissão de processos contra ele. Ainda ontem, mais uma, né? Mais uma denúncia do Ministério Público contra ele e contra o irmão. A família toda envolvida. E eu acho que o Lula começou a se perder assim, quando começou a fazer para o irmão, para a mulher. Não quero isso, olha, traga aqui, aquele sítio tão legal, vamos, por que longe aquele sítio? Aí começou a se perder. E é assim, o Lula está sendo alcançado por coisas pequenas. Os grandes roubos, não tem provas contra ele. É como Al Capone. Todo mundo sabia da sua grande bandidagem, mas ele só foi flagrado, foi pelo imposto de renda. Era o que se tinha contra ele. E aqui é o que se tem provado contra Lula, essas coisas pequenas, bobas. Esses triplex, diante da riqueza do Lula, esse triplex é uma bobagem, é um trocado. Esse sítio. Mas o cara foi se acostumando. Era fácil, muito fácil, roubar. Então ele foi se dando, se entregou aos braços do prazer, do poder. O poder corrompe as pessoas. E o poder absoluto, já disse alguém, corrompe absolutamente. Eles assaltaram o Brasil. Eles foram antidemocráticos. E o seu Felipe Santa Cruz nunca disse chega, basta. Ao contrário, incensava. Eles corromperam a forma de competitividade. Por isso Dilma foi facilmente eleita. Porque o outro também roubou do outro lado, sabe? Mas a comparação de roubos, né? Você viu depois que o Aécio também tinha lá suas coisas. Mas havia um desequilíbrio. Na democracia, nenhum dos dois deveria roubar e os dois terem igualdade de condições para competir. Mas não, quando você desiguala, você está sendo antidemocrático. Aí sim, você está sendo ditador. Viu, Folha de São Paulo? Viu, Felipe Santa Cruz? E quando o senhor Felipe diz chega, basta, não guardou a frase do cara? Não aceitar o contraditório, isso sim é totalitarismo. Eu vi um trecho ontem do Paulo Guedes, a palestra que ele deu aqui em Fortaleza. Lamentavelmente, a porcaria dessa imprensa só exalta aquilo que ele falou que a mulher do Macron era feia. E ele só disse isso fazendo assim um exemplo. Está acontecendo tanta coisa no Brasil, mas o que essa imprensa venal aflora e traz é para falar do Macron, da mulher que é feia, do Bolsonaro que é tosco. E eu achei engraçado ele dizendo aí, que é melhor já ir se acostumando, ele não usou essa frase. Mas ele próprio, Paulo Guedes, dizia, olha, eu achava que lá para o 8º mês agora de governo, então Bolsonaro já teria se alinhado, já teria deixado de lado isso daí. Aí o Paulo Guedes disse assim, olha, mas é bom você se acostumar, porque vai até o último dia do mandato. Então é melhor que a gente já se acostume. Bolsonaro é assim mesmo, o cara que nós elegemos. Transparente, verdadeiro, cheio de defeitos também. Não é um Deus, não. É cheio de defeitos. E, aliás, alguns defeitos também parecidos com o dos caras que estavam no poder até pouco tempo. Não podemos tirar isso de lado. Bolsonaro também tem seus defeitos. E está pagando por eles. Seus filhos têm malfeitos. E ele está pagando por isso. Nós também estamos pagando por isso. Mas é assim, o Paulo Guedes fez uma análise maravilhosa. Ele diz, é uma sociedade que experimentou esse lado, que era o lado da esquerda. Ele disse, olha, quando o establishment pecou com a hiperinflação, aí você tinha grandes nomes, o Ulisses Guimarães, Mário Covas, todos ficaram lá embaixo. Quando o establishment erra, né, ali o pecado do establishment, do status quo, foi deixar o país crescer na hiperinflação. Então, Lula e Collor, que cresceram.
E depois a esquerda tomou o poder. Aí, de novo, quando o establishment peca, não mais por uma hiperinflação, mas pela corrupção, que estava demais, o outro lado também, outro extremo vem. Não tem a FIF, não tem a Moedo, não teve nada. Foi o Bolsonaro que se elegeu. E hoje vivemos isso, estamos experimentando. É o outro lado. Então, antidemocrático e ditatorial é você não aceitar aquilo que a sociedade brasileira aclamou. Era isso que ela queria. Exatamente. E Luciano, veja só como Lula ele se comportou como um inimigo da democracia. Todos os escândalos que nós vimos serem comprovados, constatados e apurados pela Operação Lava Jato, são claros inimigos da democracia. Porque quando você compra apoios por todos os lados, quando você pratica corrupção por todos os lados... Corrompe também a democracia, né? A corrupção, ela é inimiga de tudo. E a democracia é atingida em cheio. Com um balaço no coração, a democracia brasileira foi atingida. E estamos aí vendo as dificuldades para se restaurar um tempo novo do nosso país, porque nós vimos um governo que foi majoritariamente desejado e eleito pelo povo brasileiro na eleição do ano passado e que recebeu uma herança maldita, uma herança terrível para administrar com problemas e mais problemas de toda a ordem, de toda a magnitude. Advindos de quê? Da corrupção, que é a mãe de todas as mazelas. Associada à corrupção, a irmã da corrupção, a impunidade. E hoje o que se quer é que se feche os olhos e se coloque as mãos sobre o Lulinha Paz e Amor e perdoe a ele por tudo que ele fez. Com esse mantra de Lula livre. Olha, em vários locais de trabalho por aí, principalmente, infelizmente, eu digo isso no serviço público, as pessoas foram trabalhar na sexta-feira de preto. E na segunda-feira voltaram a trabalhar de preto, simbolizando o luto. Muito por quê? Muito por quê? Vamos respeitar o desejo da maioria expresso democraticamente nas urnas e acabar com essa coisa terrível que é querer forçar um ponto de vista que você tem o direito de ter, mas não quer impor aos outros. Respeite a democracia, seja democrata, e essa gente acusa os outros daquilo que elas são. Elas acusam os outros de fascista, de ditador, de estreito, de conservador, de ultrapassado, que é justamente aquilo que elas são. Porque a democracia é isso, é você ampliar o leque de visões e você respeitar o meu ponto de vista, como eu respeito o teu ponto de vista, Luciano Kleber. Isso aqui é brilhante e maravilhoso da democracia, com todo respeito, com todo espírito cidadão. Não é verdade? É isso mesmo. Aqui o Auriclécio tem quem perguntou sobre o açude de Araras, o Auriclécio, que também é do Araras. Aliás, a Elânia Lira, também aqui dizendo, nasci no Araras. O açude está cheio, ok? Está maravilhoso, está cheio, está bonito. Melandre, um bom dia. O Walter Lan dizendo, olha, bom dia a todos. O pessoal da esquerda quer que em 9 meses cumpra todas as promessas de campanha. Como o cara disse, na democracia não tem como cumprir esses 9 meses, né? Deixa eu dar mais um bom dia quem estava aqui na linha, meu Deus. Sim, o Gilardi já falei. A Vera Martins, mandando bom dia. O Edmar Cordeiro, lembrando que é muito poder em uma só mão. Eu lembro que se Dilma não tivesse brigado com Cunha, ela não tinha caído. Então, tem essas brigas que ajudam a democracia brasileira, né? E, igualmente, o Dirceu. Você está falando aqui da Dilma, do impeachment da Dilma. Eu me lembro do Zé Dirceu, que brigou lá com o deputado do PTB. Sai daí, né, José? Sai daí, Zé. Tu provoca em mim os instintos mais primitivos. Então, foi aquela briguinha deles lá que fez com que a sociedade brasileira tomasse conhecimento do mensalão. Corrupção enorme que estava ali. Aí, como no mensalão, o procurador de então, né,
não colocou o seu Lula como como fosse o chefe, né? Ali no mensalão tinha um chefe. Então, Lula foi preservado. Hoje estão criticando o novo procurador. O procurador lá de então preservou o Lula. E quando preservou o Lula, qual foi a resposta para ele? Posso roubar. E aí veio um roubo maior. Veio o Petrolão. Porque se tivesse dado um basta ali, já no mensalão, o Petrolão, que já estava em gestação, teria sido abortado. E aí, como houve a impunidade, só os peixes pequenos, né, uma malha, foram flagrados, houve o Petrolão. É um câncer de corrupção na democracia brasileira. Isso sim, senhor Fernando Felipe Santa Cruz, é que é antidemocrático, é ditatorial. Bom dia para o Francisco Edivar, Vera, meu querido mano, que Deus te proteja, amém, minha querida, o Gilardi, o Auriclésio falando que o açude está cheio, Lúcia Vasconcelos mandando bom dia, o Eufrásio Francisco, com esse congresso e com essa imprensa marrom, nada funciona, a não ser o desmando e a corrupção. Feliz aniversário. Auriclésio também, senhor do Araras, o André Lima, vocês estão falando da Folha de São Paulo, vejam essa notícia na capa da revista. Meu amigo, eu não leio a Carta Capital, é exigir demais. Não é assim nenhum preconceito, é porque é muita coisa para ler e para trazer para vocês. Então, eu leio as coisas de mais relevância. A Carta Capital é uma coisa militante, é coisa para militante ler. Então, o André me diz, as palavras do saca-trapo do Lula, estou aqui preso e os canais estão livres, chama Bolsonaro de entreguista e diz que só sai da cadeia quando for feita a justiça. Isso é uma piada. A justiça já foi feita, ladrão. O André está com ela. Pois é, ele está na cadeia porque está sendo feita justiça. O Soares, especial para todos nós. Valônia, bom dia, Luciano e Newton. O Antônio Ferreira, mandando um abraço também. Quem mais? Francisquinha Cunha, bom dia e um abençoado programa. Sandra Cabral, desejo tudo de bom para você. Carmen Pompeu, minha querida amiga, linda, colega competente, jornalista, esposa do meu querido, lindo, competente Lauriberto, minha querida Carmen Pompeu Brasil. Felicidades, meu amigo, muita saúde e sorte nesse novo ciclo. Deus esteja contigo. Amém. Emanuel, Deus conosco, né? Valíris Avelino, bom dia. Francisquinha Cunha, saúde. César Moreira, o outro lado especializado na contenda e na futrica. Bom dia, carecemos da solução, unidade e produtividade. Vamos atravessar todo o mandato nos rivalizando com o ultrapassado, com a pilhagem. Bom dia, César. Não entendi direito o que tu falaste, não, mas acho que foi no rumo aqui. A gente tem que... Essa polarização não é de agora, né? O eles contra nós vem lá de trás, né, meu? Tânia Martins, bom dia, meu irmão. Que Deus lhe cubra de bênçãos. Te amo, também te amo. Fernanda Rodrigues, bom giorno. Manda um alô para mim e minha amiga Silvanda, em Parma, na Itália. Um abraço caloroso para minha querida Fernanda Rodrigues e para sua amiga Silvanda, aí curtindo a Parma. Edmar Cordeiro, eu já fiquei triste com o Flávio Bolsonaro não assinar a CPI Lava Toga e agora saber que ele está articulando para retirada de apoio à CPI é de lascar. Concordo, Edmar. Mas é governo, é democracia. Porque eles acham, algumas pessoas acham que ter uma CPI, a toga, vai desestabilizar o país. Eu acho que não. Eu acho que o momento era de jogar tudo para o ar. É de ser um governo disruptivo mesmo. Mas não é fácil. Eu acho que ele, se fizer isso, ele é empichado logo depois. Então, como diz o Carlos, né? Se você for fazer tudo aquilo que você imagina mesmo, você não termina o seu mandato. Luciano, veja um ouvinte, como o STF, este sim, é o maior inimigo da democracia hoje no Brasil. Para mim, é o Supremo Tribunal Federal. Parece que... Bate o Congresso? O STF, Supremo Tribunal Federal, para mim, hoje é o maior inimigo da democracia no Brasil. Parece que ele está consociado, articulado com todas as viúvas da esquerda que não aceitam o resultado das urnas das eleições do ano passado. Então, essa CPI da Lava Toga viria em bom momento, e eu espero que não seja verdade a desconfiança do cheiro ou mau cheiro que está
existindo em Brasília um mau cheiro de que possa estar existindo um acordão para abafar as coisas, que o senador Flávio Bolsonaro estaria articulando uma espécie de acordão exatamente para impedir a formação da CPI da Lava Toga, como que um bom gesto em resposta ao Dias Toffoli, presidente do STF, que além daquela canetada ter atendido a um pleito da banca de advogados que defende o Flávio Bolsonaro, também se aproveitou da ocasião para beneficiar a sua mulher na sua banca de advogados, né? Já que tem questões envolvendo a mulher do Dias Toffoli. Então, queira Deus, não se confie, não haja aí um mau cheiro no ar de um acordão para tentar colocar, em nome da governabilidade, que inclusive o presidente do PSL, o deputado, me escapou o nome agora aqui, seria o do deputado do PS, o presidente do PSL, que é Bernardo Bivar. Isso, Luiz Bivar. Ele teria admitido que, em nome da governabilidade, fazia sentido, sim, não dar vazão à CPI da Lava Toga. E ele via como uma coisa absolutamente possível e normal, em nome da governabilidade, não se confirmar essa CPI. Se isso é verdade, isso vai colocar em xeque a credibilidade do governo. Agora, dizem que o presidente Jair Bolsonaro, extraoficialmente, não estaria hoje de bom relacionamento com o próprio filho Marcelo Bolsonaro. Assim como os seus filhos, Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, não têm bom relacionamento com o irmão, porque não teriam concordância com as atitudes dele. É como se fosse uma iniciativa dele para se blindar, para se proteger, para se defender. Eu espero que o governo não entre nessa, porque a credibilidade do governo poderia ser seriamente manchada. Aí só tem um problema, sabe, Nilton? Qual é o fator que vai ser investigado na Lava Jato, certo? O objeto. Porque eu também não gosto do STF. Eu acho que o STF está passando, exorbitando, a palavra boa é essa, né? Exorbitando de suas funções. Mas isso não é motivo para uma CPI. Então, para a existência de uma CPI, você tem que ter um fato determinado. Então, qual seria o fato determinado para originar essa CPI da Lava Toga? Até hoje, para mim, não está claro. Não está claro para mim isso daí, certo? Então, eu sou favorável. Eu não tenho nada contra. Eu acho que tem que investigar mesmo. Mas eu acho que as regras devem ser obedecidas. Isso é o regime democrático. E a regra é clara, né? Como diz o outro lá. A regra é clara. Para você abrir uma CPI, tem que ter um fato determinado. Senão você vai abrir... É igual uma investigação. Você abre uma investigação para... Tem que ter um objeto daquilo dali. Eu não posso simplesmente... Eu vou abrir aqui uma investigação sobre a vida do Nilton para saber se tem algo errado na vida dele. E aí, fatalmente, eu vou encontrar Nilton. Aliás, eu vou encontrar na vida do Ricardo Gomes, na vida do Nascimento, como qualquer um iria encontrar também na minha vida. É por isso, porque na nossa privacidade, a gente faz coisa aqui, né? Mas vamos lá. Então, para eu fazer uma investigação em cima do Nilton, e isso é democracia, o resto é tirania. Porque senão eu saio escolhendo, tá certo? Eu escolho os inimigos para investigar. Eu não gosto do Gomes, vou investigar aquele cara. Vamos ver se ele não sucumbe diante de uma investigação rigorosa. Tá certo? Mas não, numa democracia, primeiro, eu tenho que ter um indício de alguma coisa que o Gomes tenha feito errado, para só então eu tentar uma investigação. Então, esse é o exemplo que eu levo para a CPI. A regra diz que para você abrir uma CPI, tem que ter um fato determinado. E até agora, eu vi muita espuma, mas nenhum fato determinado. Aí eu vejo o Cajuru, não, mas o ministro lá, o Gilmar, fez assim, assim, assado. Então, abra uma representação contra o Gilmar. Não é o caso de uma CPI. Tá certo? Então, se tiver um problema dentro do Congresso, né, do governo, então, como aconteceram a CPI dos Correios, né?
havia forte indício de uma roubalheira dentro dos Correios. Então, houve a CPI. Mas o que é que nós iríamos investigar? Porque a exorbitar de suas funções, o exorbitar, não seria um motivo para a CPI. Não é um dos motivos listados no repertório para você abrir uma CPI. Tem que ter uma irregularidade. Nós estamos aqui no campo conceitual. É verdade. Porque no campo conceitual eu posso dizer que aquele juiz errou porque ele interpretou a ação errada. Não, isso é hermenêutica. O juiz tem esse direito. E nós temos instâncias para corrigir isso daí. Agora, o juiz vendeu sentença. Aí não, Nenê. Aí não. Aí é diferente. Mas nós não temos ainda. E assim, o que eu lamento, e eu acho que tem, certo? Tem coisa lá para investigar. Mas não é simplesmente porque eu acho que eu vou investigar. Por exemplo, por que até agora, Lava Jato, nenhuma delação pegou esses caras? Quando pega assim, um cara assim no TCU, aqui acolá um juiz do TJ, do STF, você tem rumores. Rumores. Mas nada assim que, vamos embasar isso aqui para fazer uma investigação. E só com rumores não dá. Não dá. Bom, são Helena Martins, também parabenizando, mandando um abraço a Ana Zélia, o Antônio Cleilson. Bom dia, Cleilson. E no finalzinho tinha duas coisas. Uma é a manchete do jornal O Povo de hoje, né? Além do editorial, né? Primeiro foi o editorial. MP dos editais querem calar a imprensa. É mesmo, jornal O Povo. Aí, Bolsonaro, olha a manchete para a matéria. Bolsonaro assina nova MP contra a imprensa e a transparência. Absurdo. Ainda bem que trouxe uma análise do Rodrigo Prando, professor universitário e cientista político, né? Trata-se de mais uma aposta no confronto. Que diz, o professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o cientista político Rodrigo Prando pensa que a medida poderia ser analisada por dois ângulos. O da desburocratização e o do acirramento com a imprensa. Ele esqueceu o da economia. O governo. O principal aqui é a economia. E não tem nada contra a transparência, viu, Jornal Povo? Isso aí, lá mesmo, eu sei que você está chupando o dedo, porque estão tirando um pirulito que você estava gostando de chupar. André Lima Ramos, infelizmente, o médico José Wilson Paiva deve ser solto hoje, depois de 2 votos favoráveis à soltura. Absurdo. É um absurdo, realmente. E uma coisa, já no finalzinho também, uma coisa que eu achei muito... Está aqui, ó, outra matéria que dá razão ao que disse a manchete do Globo, dá razão ao que disse lá o Carlos Bolsonaro. Manchete diz: Câmara articula volta do foro especial para políticos com mandato. É a Folha. Assim, o que eu queria trazer, assim, a preocupação, já que o MEI está refletindo sobre isso, suicídio... Também aqui do Estado de São Paulo, Câmara articula a volta do foro especial para políticos com mandato. Isso aqui é uma imoralidade. Me perdoe, é o Estado de São Paulo. Eu falei o Globo, né? É o Estado de São Paulo. Muito obrigado pela correção. A deve ser incluída em PEC do fim do foro, já aprovado pelo Senado. Pois é. Bom, suicídio, é esse tema já no final do programa. Suicídio é a segunda causa de morte entre jovens. Olha que coisa triste, né? Muito triste essa situação, né? Que a manchete do Globo era outra, do Globo era sobre Guedes, né? Então, e assim, muita gente vai para o suicídio quando antes entra na depressão. E muita gente encara a depressão como frescura. Alguns até dizem falta de peia, né? Como a gente fala. A depressão é um negócio seríssimo. E por causa desse preconceito, da ignorância sobre essa doença horrorosa, silenciosa, que mata as pessoas por dentro, ela, antes da morte física, ela mata a alma das pessoas. A pessoa não tem mais vontade de viver, então acabou-se. E as pessoas não encontram ajuda. Eles têm medo de tratar com os próprios familiares, porque vão achar que é frescura. Porque está fazendo isso porque quer. Não, não é. Então, a depressão, que é uma das principais causas do suicídio, precisa ser encarada com mais seriedade e com mais conhecimento.
não é frescura, não é falta de peia, é doença grave. É coisa tão séria, Luciano, que em recente congresso envolvendo a classe médica, eu acho que foi no Rio de Janeiro, o tema da depressão e o tema do suicídio envolvendo a classe médica foi um dos assuntos discutidos relacionado à síndrome de Burnout. Então, é questão de saúde pública e que os governos têm que se atentar para isso, porque isso é coisa muito séria e envolve o que existe de mais precioso e delicado, que é a vida humana, Luciano. É isso mesmo. Bom, um grande abraço para o Marcelo Reis, lembrando que no mensalão, quem pagou o pato foi o Marcos Valério, que era o laranja do PT. É verdade. E parece que agora está saindo, né, para o semiaberto, né? Meu amigo, são 6 horas e 57 minutos. Nossa querida, não sei mais nem quem está dizendo isso daqui, mas assim, muita gente parabenizando. Deus abençoe poderosamente tua vida e te conceda muita saúde, paz e vida longa. Só não sei quem foi que disse isso. Acho que foi a Catarina Soares, estou suspeitando, tá? Então, Catarina, muito obrigado se foi você. Quem não foi também, um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho. Está nesse momento, hora da gente desfazer. Um abraço, irmão. Deus te abençoe com muita paz e saúde. Amém. Abençoe seus familiares. Amém. Hora de desfazer a nossa conexão para trazer de volta aqui para o comando do Hora da Notícia. Ele está terminando com o nosso Newton Mourão. Vem agora o Carioquinha, nossa querida Letícia já deve estar por aí, né? Chegando perto, né? E aqui, na Paraíso FM, retoma o comando do De Olho na Cidade, o grande comunicador, meu amigo Assis Nascimento. Amigos, um grande abraço, muito obrigado pela audiência, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Paraíso Lulu, parabéns!